Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Ainda tratando da cultura, nossa aula de fruticultura, ainda tratando da cultura da banana. Vamos falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas na cultura da banana. Até coloquei o termo manejo, nesse caso acho que seria mais interessante controle, né? Costumo dizer que aquilo que não é muito interessante para a cultura, a gente fala de controle, certo? Praga a gente controla, doenças a gente tenta controlar, e plantas daninhas a gente deve controlar. Manejar são as coisas boas, a gente maneja o solo, maneja a cultura, enfim. Dentro dessas práticas de controle de plantas daninhas, inicialmente a gente tem que falar do método preventivo. Então, prevenção é interessante. Naturalmente, naquela área que você for instalar sua cultura principal, já existe um banco de sementes, certo? De plantas daninhas, né? Até o termo às vezes causa confusão, planta daninha, planta nativa, enfim, você está fazendo uma atividade econômica, aí aquelas plantas que estão lá, elas vão lhe causar dano econômico, por isso que planta daninha, porque elas vão competir por água, por luz, certo? E por nutrientes. Então é interessante que você faça o controle dela. Evidentemente você não vai conseguir eliminar 100% dessas plantas, porque sempre vai existir ali sementes que em condições ideais vão germinar, propágulos como um pedaço de rizoma, que em condições ideais vão vegetar, vão crescer, certo? Então o que você faz? Você controla, certo? E até em alguns sistemas é interessante que você tenha essas plantas presentes numa situação controlada, certo? Porque vai acabar lhe trazendo algum tipo de benefício, porque você mantém um ambiente mais equilibrado. Mas enfim, vamos lá. A lavagem dos implementos, tratores e carretas é uma prática simples, porém ela não é muito levada em consideração, né? E lhe permite evitar que sejam introduzidas novas espécies de plantas daninhas na sua área. Então, geralmente, os maquinários podem ser alugados, certo? Os implementos podem ser alugados, ou então dentro da sua propriedade, da propriedade que você estiver assistindo, podem ter atividades diversas, em áreas diversas, e você faz a movimentação desse maquinário de uma área para outra, né? Nessa prática você pode estar transmitindo propágulos de uma área, certo? E levando para outra. Então, inicialmente é interessante que você faça essa prevenção simplesmente lavando trator, maquinários, carretas, terras aderidas, certo? É interessante. O uniforme do trabalhador, veja só, você deve estar pensando, o que o uniforme vai poder causar de prejuízo? Seguinte, é notório que se você andar numa área com um pouco de plantas daninhas, algumas sementes podem vir aderidas às suas roupas, né? Então você pode estar levando essas sementes. Você deve imaginar, mas uma quantidade muito pequena, não vai ter problema. Inicialmente, talvez o problema seria irrelevante, mas se você pensar que você vai trabalhar numa área durante 5 anos e que aqueles propágulos vão continuar se multiplicando dentro desse período, então seria um problema, certo? A outra situação também que pode ocorrer é que esses propágulos eles podem ser levados para dentro da sua área cultivada através do vento, né? E aí também você tem que pensar o seguinte: você está trabalhando numa área que você adubou, que você fez o preparo do solo, que você está irrigando, então é uma área que tem todas as condições para um bom crescimento e desenvolvimento vegetal, certo? E esse bom crescimento vegetal podem ser das plantas daninhas, certo? Então é interessante que você evite ao máximo levar novos propágulos para sua área. E você pode fazer isso através da limpeza de tratores, maquinários, carretas e dos uniformes e também de rizomas, certo? Das mudas que você vai introduzir naquela área. A gente falou na semana passada sobre os métodos de propagação e eu dei bastante ênfase sobre a micropropagação, que é você pegar uma muda de um laboratório,
numa condição mais estéril, certo? Numa condição que vai reduzir quase que em 100% a possibilidade de você estar levando algum propágulo de planta daninha, certo? A gente também falou na semana passada sobre a adubação, na parte de adubação orgânica, né, que o esterco ele deve ser bem curtido, né? Ele deve estar no ambiente úmido, certo? Esse esterco deve estar úmido para que ocorra o processo de mineralização e de decomposição daquela matéria orgânica. Só que esse processo, né, lá na química que vocês viram lá no segundo ano, né, dizem que uma reação química ela pode ser exotérmica, então ela vai liberar calor, certo? No caso do composto, do esterco sendo curtido, pode chegar facilmente a 80 graus, certo? Então essa temperatura acaba inviabilizando o processo de germinação de algumas plantas daninhas, certo? Então é interessante. Sementes, a germinação de sementes que podem ter sido ingeridas pelos animais, né? Então, vamos lá. Outra maneira de você fazer o controle dessa planta daninha seria simplesmente utilizando métodos culturais, dentre eles o adensamento. Então, nessa primeira imagem nós temos um plantio de banana adensado, com espaçamento de 2 metros entre as plantas, entre as fileiras e entre as plantas, é um 2 por 2. O que isso vai proporcionar? Um maior sombreamento. Esse sombreamento vai proporcionar o que? Uma redução no crescimento e desenvolvimento das plantas daninhas. Quando eu falo crescimento e desenvolvimento, isso é muito importante, porque um dos problemas da planta daninha não é só ela crescer e estar competindo com a planta, com a sua cultura principal, né? Não é só ter aquele crescimento vegetativo, folha, área foliar, enfim. O problema também seria o desenvolvimento, certo? Quando eu falo desenvolvimento, é porque essa planta vai conseguir chegar no seu estágio reprodutivo. Então, ela vai produzir mais propágulos. Ela vai produzir flor, depois vai produzir semente, aquelas sementes vão ser lançadas aos solos e você vai ter mais dor de cabeça futuramente, certo? Então, quando a gente fala que a planta daninha deve ser controlada, é porque a gente deve evitar o crescimento e o desenvolvimento, certo? Não é interessante que ela emita propágulos, porque senão aquele banco de sementes, ou seja, aquelas sementes que estão ali no solo esperando a condição ideal para germinar, sempre vai estar crescendo, certo? E você vai estar fazendo um controle e vai estar só aumentando os seus custos, certo? Então, voltando aqui para a situação, no adensamento você consegue diminuir essa condição ideal de luz para promover um crescimento e desenvolvimento da planta daninha, certo? Na segunda imagem, o que você tem? Você tem um consórcio entre banana e feijão. Só lembrando que a planta que for consorciada com a banana, é interessante que seja uma planta que tenha um crescimento rápido para poder rapidamente cobrir o solo e evitar o crescimento e desenvolvimento da planta daninha. Então, no caso feijão, com 45 dias, a gente já tem essa condição aí de cobertura do solo, certo? Na terceira imagem, nós temos uma cobertura morta com restos culturais. Então, na cultura da banana, é interessante que você faça a eliminação das folhas secas, das folhas fendilhadas, né, aquelas folhas que estão bem partidas lá, bem rasgadas, certamente pelo vento, folhas que têm um pecíolo quebrado. Então, a capacidade de fotossíntese e de transmissão desses fotoassimilados, né, desses carboidratos que são produzidos nas folhas já ficam comprometidas. Então já é uma folha que já não vai estar cumprindo o seu papel. E vai ser uma folha que pode induzir, ou que pode proporcionar abrigo aí, ou então a condição ideal para pragas e doenças. Então ela tem que ser eliminada. Então você elimina ela e já faz ali a cobertura do solo. E no momento da colheita, né, o caule não, porque a banana não tem caule, mas ela tem o que a gente chama de pseudocaule, né, ele deve ser retirado. Então você já retira ele, já pode colocar ele ali como uma cobertura do solo e como uma fonte de potássio, né, que ele é muito rico em potássio. Vamos lá, capina manual ou mecanizada, né? A capina manual não é interessante, não tem uma relação custo-benefício muito interessante, não é eficiente. Quando eu digo que não é eficiente é porque você vai
ter um maior custo para realizar essa prática. Só um exemplo, 1 hectare, né, uma área aí com 1.200 plantas de bananeira. Aí se você for fazer a limpeza, né, tô botando uma condição de um mato não muito alto, certo? Pode ser resolvido com a capina. Você vai ter um custo aí de 15 homens dias por hectare. Se você for pagar algo em torno aí de R$ 50, né, um preço mínimo, eu estou colocando aqui bem por baixo. É claro que não é só isso, por trabalhador, e se você conseguir essa quantidade de trabalhador, você vai gastar algo em torno de R$ 750. Enquanto uma roçadeirazinha dessas mais simples, mais modesta aí, que vai custar pouco mais de R$ 1.000, você vai conseguir fazer uma limpeza de 1 hectare em 16 horas, uma pessoa, né? Evidentemente a pessoa não vai trabalhar 16 horas, né? Pode se trabalhar 8 horas por dia, então em 2 dias você vai ter 1 hectare limpo com uma pessoa trabalhando, né? Então fica essa observação aí. Outra possibilidade é você utilizar o método químico, né? Você vai utilizar herbicidas, né? Herbes são plantas, cidas significa morte, então são substâncias químicas aí que promovem a morte dessas plantas não desejadas ou plantas daninhas, né? Aí você pode trabalhar com um pré-emergente, né? A primeira imagem mostra a aplicação, na segunda já mostra as plantas já dessecadas, né? Os herbicidas são chamados dessecantes também. Então aqui nós temos uma tabela que você tem a possibilidade de trabalhar com herbicidas pré-emergentes, que vão atuar ali basicamente impedindo a emergência das plantas daninhas, certo? Mas em termo comercial hoje o que se encontra facilmente em qualquer loja de produto agropecuário seria um pós-emergente aí de jato direto, né? Ou seja, você tem que tomar cuidado para não aplicar o produto na sua cultura, já que ele não é seletivo, né? Ele tende a matar todas as plantas, com exceção daquelas que sofreram algum tipo de transgenia. Então esse produto é o glifosato, certo? E o paraquat também, ele é largamente utilizado aí e com mais facilidade, certo? E aí, qual das práticas seria mais interessante? Qual é a melhor? Na verdade, é interessante que você trabalhe com um controle integrado, que você utilize das práticas de prevenção, que você utilize das práticas culturais, certo? E que se for o caso, e das práticas mecânicas também associado, que se for o caso, que se faça o uso aí de métodos químicos, certo? Mas se você fizer uma boa prática preventiva, uma boa prática mecânica, associada com uma boa cobertura do solo, às vezes não há nem necessidade de você entrar com herbicida na sua área.